Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o eminente secretário, quarto secretário da Casa, o deputado Maurício Codilac, para proceder à leitura da ata da última sessão. Obrigado, senhor presidente. Ata da 27ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de abril de 2018. Presidência, deputado Silvio Drevik, Kennedy Nunes. Secretarias, deputados Kennedy Nunes, Dirce Adeixait, Ana Paula Lima, Maurício Skudlark. Às 14 horas do dia 10 de abril do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Serafim Venzon, Maurício Kudlark, César Valduga e Dirceu Dresch. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna o senhor deputado Leonel Pavan, PSDB, e a senhora deputada Luciane Carminati, PT. Ordem do dia. Após ser discutido pelos senhores deputados Valdir Cobalcino e César Valduga, foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 1201/2018, aposto ao projeto de lei número 470/2015, totalizando nenhum voto sim, 24 votos não e nenhuma abstenção. Continuando, foi discutido pelos senhores deputados Kennedy Nunes, Dirceu Dresch, Darcy de Matos, Valdir Cobalciner, César Valduga, Fernando Coruja, Neudi Sareta, José Milton Schaefer, Serafim Venzon e as senhoras deputadas Luciane Carminati e Ana Paula Lima, e logo após, rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 1221/2018, aposto ao projeto de lei complementar número 031/2017, totalizando um voto sim, 25 votos não e nenhuma abstenção. Foram retiradas de pauta as mensagens de veto 1202 e 1214 e 1216/2018. Foram aprovados os pedidos de informação números 47 a 52, 2018, as moções números 74 a 77, 2018, bem como o requerimento número 274, 2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 266 a 273, 2018, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 185 a 197, 2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Neudi Sareta, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor prefeito do município de Imbituba, Rosenvaldo da Silva Júnior, fizesse uso da palavra para divulgar o 19º Festival Nacional do Camarão de Imbituba. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna a senhora deputada Ana Paula Lima. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Era a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Codilac. Em discussão, a ata cabe de ser lida, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Breves comunicações, porém, antes, pela ordem, deputado Darcy de Matos. Presidente Silvio, prazer vê-lo aí novamente, exercitando a presidência. Presidente, eu quero saudar com muita satisfação a presença do prefeito Reginaldo de Itaiópolis, seu amigo, meu amigo, amigo do deputado Aguiar, nosso amigo. Terceira, empresário,
e pela terceira vez, prefeito daquela próspera cidade. Seja bem-vindo, Reginaldo, e também acompanhado do vereador Felipe, que estão fazendo algumas visitas, tentando buscar alguns recursos, estão escassos, mas sempre é bom ir atrás dos recursos, né? Um abraço, obrigado, seja bem-vindo. Pela ordem, senhor presidente. Prefeito Reginaldo, vereador Felipe, esta casa sempre está de portas abertas. Deputado Aguiar, pela ordem. Faço as palavras do Darcy de Matos, deputado, as minhas. Bem-vindo a esta casa. Obrigado. Agora sim, com a palavra, a deputada Ana Paula Lima, por até 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, senhores parlamentares. Saúdo também aqui o prefeito de Itaiópolis, seja muito bem-vindo. Espero, prefeito, que o senhor cobre também dos parlamentares dessa casa e do governo o dinheiro do Fundan, que a maioria dos prefeitos do estado de Santa Catarina foi enganado pelo atual governo, pelo antigo governo, que é o mesmo governo, fizeram uma série de projetos e o Fundan, que foi inclusive tema de alguns discursos, de algumas comemorações, e deixaram aí os prefeitos com o pires à mão. Que depender de nós, já votamos, já aprovamos, já incentivamos, agora nós queremos a liberação dos recursos para que os prefeitos possam exercer as obras tão anunciadas, tão desejadas e que foi garantida pelo governo. É esse o nosso posicionamento. Muito bem-vindo ao Parlamento Catarinense. Venho também a essa tribuna, senhor presidente e colegas parlamentares, falar um pouquinho da minha história, de momentos que vivi na história. Eu sou de origem católica, vou à missa constantemente, crente a Deus, não perco a fé. Minha mãe é catequista e na minha cidade tinha sempre um padre muito famoso, um padre carismático. Claro que padres, cada um tem o seu estilo de celebrar as missas, mas esse padre era um padre assim, um padre ainda muito popular. E nós gostávamos muito de ir na igreja, assistir às suas celebrações, porque ele falava aquilo que o povo queria. E nas celebrações ele sempre dizia para as pessoas que lá estavam, a igreja lotada, trago algum objeto que vocês queiram abençoar, celebrar. E muitos anos nós passamos a frequentar essa celebração, essa missa, e a gente observava as pessoas levantavam alguns objetos. Em um determinado momento, antes do governo do presidente Lula, a gente via, eu acho que devo ter fotos, inclusive, dessas celebrações, a maioria da multidão levantava carteiras de trabalho para ser abençoada, para que pudesse arrumar um emprego, para que pudesse acertar, ter dignidade, para levar sustento para a sua família. Então, a igreja era lotada de carteiras de trabalho. Inclusive, eu já mencionei, anos atrás, sobre esse discurso. Padre João, abençoa aqui, porque nós queremos um emprego. Durante todo o governo de presidente Lula e Dilma, a gente continuou frequentando as celebrações e padres sempre perguntavam, dá um objeto para abençoar. Eu não via mais carteiras de trabalho, eu via fotografias, eu via chaves de carro, chaves de casa, durante o governo Lula e Dilma. Atualmente, eu estou assistindo a algumas celebrações também e voltei a ver as carteiras de trabalho. Olha o que o golpe produz no Brasil. É dessa forma que eu não entendo que as pessoas, algumas já perceberam, muitas já perceberam, tanto é que Lula, apesar dessas injustiças todas que estão sendo cometidas contra ele, ainda é o favorito nas pesquisas, mas as pessoas estão percebendo que essa quadrilha que governa o Brasil, de 2016 para cá, depois do golpe, elas tiraram muitos direitos dos trabalhadores, o aumento da gasolina, da luz elétrica, do gás de cozinha, e cada dia um golpe. Ontem mesmo, em Brasília, teve um seminário, uma reunião para os planos de saúde, os detentores de planos de saúde, fazer um novo plano de saúde para o Brasil. Olha, eles que são da iniciativa privada querem discutir a questão da saúde pública no nosso país. A que ponto chegamos? Isso tudo são obras do golpe. Para elucidar. Isso tudo com esse presidente golpista, bandido, que está governando o nosso país. Mas as cenas surreais acontecem a todo momento e parece assim que estamos atordoados diante de tantos absurdos que têm acontecido no nosso país. Falo, por exemplo, do arcebispo e do Dom Odilo Scherer, que anda assim com esse presidente golpista, que faz missa na catedral, que faz missa no Palácio do Planalto. Isso pode.
O bispo, padres, cardeais podem fazer missa lá com os que estão ferrando com o povo, tirando direitos do povo, querendo aprovar, inclusive, medidas que vão penalizar a nossa gente, o nosso povo. Isso pode. Essa parte da igreja pode. Em contrapartida, nessas cenas surreais, a gente vê o Dom Angélico, bispo emérito de Blumenau, em cima de um caminhão, que presidiu um ato ecumênico de bênção às pessoas e também em memória da dona Marisa Letícia Lula da Silva, que no dia 7 de abril era o seu aniversário, se tivesse viva, de 68 anos. Eu estive presente nessa missa, era uma multidão de pessoas ali celebrando a paz, celebrando o amor, celebrando a fraternidade e também o apoio ao nosso presidente Lula. Mas a gente estava falando de amor, estava falando de alegria, estava falando de fraternidade, de solidariedade. Em contrapartida, nessas mesmas cenas surreais, em Curitiba, que eu também estava, a Polícia Federal joga bombas, balas de borracha numa multidão que estava ali pacificamente fazendo as suas reivindicações, cantando, saudando o nosso presidente Lula, pacificamente, e a Polícia Federal com bombas e com gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral. Enquanto isso, senhores, é isso que eu não entendo, enquanto isso, um cafetão de luxo da cidade de São Paulo, esse que está na foto ali, dá cerveja de graça, prostitutas nuas, multidão de homens endinheirados de São Paulo, naquela cidade famosa, no meio da rua, num prostíbulo, para não falar puteiro, vendo essas cenas aí, onde as mulheres estavam sendo abusadas, serviciadas, para uma multidão de homens, de empresários endinheirados, tomando cerveja de graça, festejando com essas fotografias desse juiz Sérgio Moro, da ministra do Supremo, com uma foto enorme, lá no meio da rua, na cidade de São Paulo, fazendo cenas como essa. Essas pessoas que anteriormente, com cerveja gratuita, inclusive esse cafetão de luxo para empresário, dizia, nessa orgia que aí acontecia, que incentivava a dar tantos meses de cerveja e mulheres de graça para as pessoas que matariam o presidente Lula. Tudo quieto, tudo banalizado, tudo normal. As mesmas pessoas que condenaram ano passado as exposições de artes nos museus, nas peças de teatro, que diziam ano passado que isso é um afronto à moral, aos bons costumes, à família. Caladas estão agora. Não falaram nada, nenhuma reportagem de jornal, nenhuma capa de Folha de São Paulo, de Diário Catarinense, de Jornal de Santa Catarina e sei lá qual é o outro jornalecos aí. Por que não mostro isso que está acontecendo? Que os empresários do Brasil estão aplaudindo um cafetão num prostíbulo, regado a cerveja, sobre os olhos da justiça, senhores. Sobre os olhos de Sérgio Moro e de Carmen Lúcia, essa que vai ser presidente do Brasil daqui a 2 dias, já em acordo com esse bandido que é o nosso presidente, que foi jantar na casa dela. Isso pode. Rezar uma missa, falar de amor, falar de fraternidade, de solidariedade, não pode. Agora, festa na Paulista, no prostíbulo, no puteiro, pode. É essa a contradição do nosso país. Por que não falam disso? Afinal, até tem uma nota de repúdio das profissionais do sexo, porque o que fizeram com essas mulheres, fazem com todas as mulheres do Brasil. É isso que esses homens detentores do poder, do dinheiro, fazem com as mulheres do Brasil. Compram aquilo que não podem ter, compram. Mas não compram os sonhos, nem as ideias. Essa famosa fotografia, me admiro que o Sérgio Moro não falou nada, deputada Aguiar.
Imagine se fosse nós que fizéssemos isso, nós que somos o partido de esquerda. O Sérgio Moro gostou de certo. Inclusive, o Cafetão teve a ousadia de oferecer para o Sérgio Moro entrada gratuita, cerveja de graça e mulher de graça. E ele não falou nada. E a ministra, uma cara de santa, coitada, estampada num prostíbulo, também não falou nada, não disse nada. É normal isso, minha gente, não pode ser normal uma coisa dessa. Fazer orgia na rua, fazer atitudes como essa. E o Brasil não é assim, queridos. O Brasil não é assim, a nossa gente não é assim, o nosso povo brasileiro não concorda com isso, com essa barbárie que está acontecendo no nosso país e que nós estamos a todo momento vivenciando. Mais um minuto para concluir, deputada. Por isso que multidões se revezam em Curitiba, multidões se revezam lá em Curitiba, na vigília que transcende a libertação de Lula, sentenciado sem provas. Por isso que nós estamos lá. Todo dia nós damos bom dia, presidente Lula, e à noite nós damos boa noite, presidente Lula. E vamos ficar lá até a justiça ser feita no nosso país. Lula livre. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Leonel Arcanjo Pavan. No final das explicações especiais, o deputado Kennedy Nunes, que já está na porta. Seja bem-vindo. A mesa lhe aguarda. Leonel Pavan com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estou postergando uma prestação de contas do trabalho que realizamos nos 15 meses da Secretaria de Turismo. E certamente nós vamos falar isso por um bom tempo aqui nessa casa, porque foram tantas e tantas coisas que vai ser difícil nós conseguirmos falar de todos os projetos que foram realizados, projetos de turismo, que enriqueceram e movimentaram a economia do Estado de Santa Catarina. O que eu queria falar aqui é que comentou-se muito de que o governador iria extinguir a Secretaria de Turismo do nosso Estado. E eu procurei o governador e fiz a ele um balanço por cima. Mostramos ao governador Eduardo Pinho Moreira a importância da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, não apenas pela questão política, não partidária, política em si por ter uma secretaria, mas pela importância, inclusive burocrática, que tem em relação ao Estado no atendimento aos municípios. Eu recebia seguidamente de 8 a 9, 10 pessoas por dia. E várias vezes recebi parlamentares lá na Secretaria reivindicando recursos para os municípios. A Secretaria de Turismo ela deixou de ser aquela que no passado atendia diretamente solicitação independentes ou individuais de municípios e até entidades. Ela deixou de ser em função da nova lei, da Lei 13.019. A nova lei ela restringiu totalmente
a liberdade de você ter um órgão como a Secretaria de Turismo para atender interesse político ou prefeitos ou entidades que tenham vínculos diretamente com determinada pessoa. A nova Lei 3.019 colocou fim nesta questão. Eu vou dar aqui um exemplo. Se uma prefeitura necessitasse de um investimento para um portal turístico, que seria no turismo, ou para a reforma de uma quadra, ou para um evento cultural, ela não podia receber o devido recurso, por menor que fosse, e por mais que necessitasse, por mais que esse projeto pudesse desenvolver um projeto econômico para o município. Não poderia e não pode ser liberado, apenas se atender à Lei 3.019. E esta lei deixou muitos e muitos prefeitos e assim, olha, no passado era diferente. Sim, era diferente, mas não por vontade política do secretário ou por causa do governador. A Lei 3.019, ela colocou um fim do apadrinhamento e da liberação de recursos a revelia por desejo pessoal do secretário, do governador ou para atender um apadrinhado político. E disse ao governador que o encerramento da secretaria iria trazer maiores problemas ainda mais, porque daí não teríamos um órgão que pudesse usar a Lei 3.019. Aí iria concentrar as reivindicações no gabinete do governador ou por outras áreas, por secretarias regionais que estão sendo extintas e não poderiam mais ser liberadas. Vamos lá. Quando existe uma reivindicação de um município hoje, a primeira pergunta, ele está inscrito no programa? Diz ele, não, acabou, então não vai receber. E o programa ele tem um dia que foi aberto e teve o dia que encerrou. E o prefeito, se não se inscreveu no programa dentro do que estava no edital, ele fica de fora da reivindicação. Seja na questão do Fundo Turismo, do Fundo Cultural ou do Esportivo. Eu poderia dizer aqui só numa questão. No Fundo Turismo, em 2017, nós abrimos um valor, que eu não tenho aqui, tivemos um valor de R$2 milhões para o Fundo Turismo. Foram encaminhados 138 projetos. Dos 138, o total deu R$14.302.303,40. E o que foi liberado? Apenas R$942.137,97. Sendo que ainda falta para liberar R$1.015.283. Quer dizer que dos 14 milhões, deu 12 milhões e pouco, não foi atendido. Que vai recair na Casa Civil, vai recair no governo. Por quê? Ué, mas como não está me atendendo? A lei diz que não pode. Então foi feito uma reivindicação, um pleito de quase 14, um pouco mais de 14 milhões, mas só poderia ser atendido aquele valor porque estava no edital, 2 milhões. Então, todos os valores reivindicados pelos municípios teriam que chegar no máximo a 2 milhões. Do total. A Lei 3.019, ela penaliza os municípios, porém, liberta o secretário e o governador de qualquer tipo de irregularidade que viesse aí de repente ocorrer, dizendo que estaria beneficiando alguém. Nós falamos do governo que o fechamento da secretaria, ela iria trazer uma dificuldade enorme
porque encontramos na Secretaria, assim que assumimos, mais de 700 projetos já realizados e que ainda não tinham sido julgados. O Tribunal de Contas deu um prazo para julgamento, inclusive com uma penalidade de R$ 800 por projeto que não fosse analisado até determinado tempo. Ora, como analisar 700 e poucos projetos e como um funcionário efetivo, vai colocar um técnico de turismo, colocar a sua assinatura sem ter certeza se está correto ou não, para depois ele também ser penalizado? E, por sinal, o funcionário efetivo da Secretaria de Turismo é uma vergonha o que eles ganham. É o menor salário de qualquer outra secretaria do Estado. É o menor salário. E, mesmo assim, lá eles têm que ficar analisando e colocando a sua assinatura, analisando projetos que, muitas vezes, quando eles reprovam, contestam e, se tiver errado, ele é capaz de ser penalizado. E, quando ele aprova, se aprovou errado, ele pode ser penalizado pelo Tribunal de Contas. Quando eu falei aqui é Tribunal de Contas e não de Justiça. Bom, quero fazer uma correção. E, se fosse extinguida a Secretaria, todos esses projetos, todos, que já são entre os executados dos últimos anos e dos novos encaminhados, ultrapassam de 1.000. E dos 1.000, no máximo que serão atendidos, serão 60, 70, 80 projetos. Seria realmente... Isso eu estou falando em atendimento aos municípios. Mas eu vou dizer, logo, logo vou falar, referente à importância econômica que tem a Secretaria para o Estado. Me permite mais um minuto. Mais um minuto, deputado. Obrigado. Um e meio. Obrigado, é o suficiente. Vou acrescentar mais 30 segundos. Um minuto é suficiente. Obrigado. É só para dizer o seguinte, que a burocracia é tão grande da Secretaria que para tocar aquilo é de manhã e à tarde. Aliás, era a única Secretaria do Estado que funcionava 2 turnos. E mesmo assim nós não dávamos conta. Não dávamos conta. E o objetivo dela não é isso aqui. O objetivo da Secretaria é fomentar o turismo, é o desenvolvimento deste setor, é fazer com que a economia cresça como aconteceu este ano, só na temporada, 10,1 bilhão do movimento do turismo. Mas, se houvesse o fechamento da Secretaria, tudo isso aqui iria ficar paralisado, afora os projetos. Aqui tem, eu vou fazer uma leitura, vocês vão ficar abismados do que existe de projetos ainda para serem julgados. Muitas vezes, atletas que receberam um valor de R$10.000 para representar Santa Catarina, há 6 anos atrás, foi reprovado e agora tem que devolver o dinheiro. E o coitado é pobre, não tem nem o que comer e tem que devolver o dinheiro. Veja só que situação. Muito obrigado e um abraço a todos. Cumprimentos pela explanação do nosso ex-secretário Nel Pavan, que é importante dar conhecimento do funcionamento da Secretaria, que é tão importante, e, ao mesmo tempo, muitas vezes não se entende o porquê que muitos projetos não são viabilizados. Na sequência, inscrito para falar, o eminente deputado Antônio Mauro Rodrigues de Aguiar, diretamente de Canoinhas a Florianópolis, com a palavra por até 10 minutos. A nossa saudação ao presidente em exercício, Silvio Drevik, a nossa saudação aos senhores deputados, senhoras deputadas, deputado que retorna a esta casa, Leonel Pavan, comunidade catarinense. O que me traz à tribuna hoje é um fato importante que aconteceu esse final de semana. Foi a comemoração de uma lei que instituiu o Dia da Família nas escolas. Essa lei foi feita pelo deputado Antônio Aguiar. Lei que veio para mostrar
que a educação também pode ter uma faceta diferente. Essa lei veio para mostrar que a família deve participar da escola. A escola, aquele lugar onde os nossos filhos têm uma segunda vida. A primeira é na família em casa, mas em seguida os nossos filhos ficam nas creches, nas escolas e assim por diante. Por que o Dia da Família nas escolas? Para que as famílias, os pais, as mães, conheçam a escola do seu filho, conheçam onde o seu filho passa o maior tempo do dia. E com isso possam ver os banheiros que seus filhos frequentam, possam ver a cozinha onde são feitos os alimentos para os seus filhos, enfim, visitar a escola, conhecer os professores, conhecer os funcionários da escola, onde os seus filhos recebem a educação. A educação que eu me refiro é o conhecimento, a sabedoria, porque a educação do caráter é feito dentro de casa. Nós temos a certeza que a instituição desse dia faz com que as famílias catarinenses se sintam diferentes, fizeram com que esse final de semana abrissem os olhos para os seus filhos, ao verem logo onde os seus filhos frequentam, a escola, a qualidade, o atendimento, enfim, onde seus filhos são educados. Ficamos felizes porque essa lei veio para o estado de Santa Catarina inteiro, e nós temos a certeza que lá em Itaiópolis, prefeito Reginaldo e vereador e assessor presente, sabem que aconteceu uma grande visita de todos nas escolas, chamando a atenção para a educação. A educação é sim o nosso primeiro passo para mudarmos o futuro dessa nação. O futuro dessa nação pertence sim ao aprendizado que é feito nas escolas, o conhecimento dado pelos professores, a sabedoria captada pelos alunos, e que se transformem em sonhos para uma vida futura, para se formarem em universidades, para se formarem em faculdades que lhe deem a inteligência, que lhe deem a sabedoria para poder ter uma vida melhor, uma vida com mais qualidade. Portanto, esse grande acontecimento desse final de semana se chama a Lei da Família das Escolas, feita pelo deputado Antônio Aguiar, e com o apoio incondicional da Fiesc. Temos que aqui prestar homenagem à Fiesc, que apoia incansavelmente a educação. Parabéns, presidente da Fiesc e a sua diretoria. Nesse segundo período, eu quero me reportar à nossa saúde. Hoje pela manhã, tivemos a reunião da Comissão de Saúde. E na reunião da Comissão de Saúde hoje, apresentou-se uma medida provisória. Uma medida provisória que, na próxima reunião, com certeza, iremos rejeitar essa medida provisória. Porque essa medida provisória vem de contra o pensamento dos deputados, vem de contra o pensamento da comunidade para a nossa saúde. Nós tivemos a ideia de fazer uma PEC, principalmente ao ano passado, onde nós estávamos atravessando um ano com dificuldade. Nós tínhamos que enxergar o futuro para buscarmos recursos.
e tivemos a ideia de buscar recurso aonde? Nas sobras orçamentárias da Assembleia Legislativa. Tivemos a ideia de buscarmos recursos na sobra do Tribunal de Contas, na sobra do Poder Judiciário. Muito bem, essa nossa ideia veio ao plenário desta casa. E essa ideia foi desviada, ela foi vilipendiada, ela foi transformada em outra coisa. A nossa ideia era buscarmos recursos, deputado Silvio Drevi, para os hospitais filantrópicos. Para que buscar recursos para os hospitais filantrópicos? Porque são eles que atendem a grande parte da população do interior. Os catarinenses nem sabem, mas 70% do orçamento da saúde é gasto aqui em Florianópolis. Precisamos mudar isso. E pensando em ajudar os hospitais filantrópicos, nós fizemos essa PEC para buscarmos recursos para os hospitais filantrópicos. Só que houve uma mudança de atitude. O governo pegou o dinheiro da Alesc e das outras entidades e jogou no seu caixa. Não era essa o espírito da lei. O espírito da lei era pegar esse dinheiro e ratear com os hospitais filantrópicos de acordo com a porcentagem de atendimento pelo SUS. Atende bastante pelo SUS, tem mais dinheiro para esse hospital. O que aconteceu? O dinheiro veio, foi para o governo, e o governo fez o quê? Pagou cirurgias eletivas atrasadas. Essa é a verdade. Não podia ter acontecido isso, mas aconteceu. Nós queríamos esse dinheiro para que os hospitais filantrópicos que têm dificuldade fizessem a sua reforma no seu hospital, fizesse aquisição de equipamentos para melhorar o atendimento, dando maior qualidade de vida na saúde aos atendimentos do interior. E não foi isso que aconteceu. Ao contrário, o governo pagou as cirurgias eletivas e abriu uma outra conta para os hospitais, para que fizesse o pagamento, fizesse mais cirurgias. Então, o viés da nossa lei foi desviada, essa que é a verdade. Então, apareceu essa medida provisória hoje, na Comissão de Saúde, e pela conversa que tivemos, nós vamos rejeitar essa medida provisória do governo. E queremos que a ajuda dos hospitais filantrópicos realmente fique fora do quociente que é feito pela Secretaria da Saúde. Enfim, tivemos na Secretaria da Saúde pedido de vistas ao projeto, que será uma vista coletiva, que foi dada pelo presidente Nilde Sareta, e será apresentado na próxima reunião da saúde. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, dois temas importantes que nós aqui colocamos à nossa comunidade, para que possamos melhorar a nossa saúde. Temos que fazer a coisa direita. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, nós temos 4 minutos, deputado Maurício Codilac, Vossa Excelência poderá usar ainda nas breves comunicações, e mais 9 minutos para dar sequência já no horário dos partidos. Pode ser assim. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Agradecer ao deputado Kennedy aí, que concordou com a inversão do horário ali, para que não tivéssemos interrupção da sessão. Anotei 2 assuntos aí para falar. Um da importância da posse de um catarinense no Ministério do Turismo. Ontem foi empossado
catarinense, o Vinícius Lumertz, como ministro do Turismo a nível de Brasil, e isso para Santa Catarina é importante. Santa Catarina, que tem boa parte do seu PIB oriundo do turismo, é uma área que tem muito a ser explorado pelas nossas belezas naturais, pela vocação do nosso povo para o bom atendimento à população, e que renda e divisas são geradas através desse trabalho. E nós ali de Balneário Camboriú, do litoral, de todos os catarinenses, ficamos mais felizes ainda, porque no próprio ato de posse do Vinícius Lumertz, ele diz que a prioridade dele são os recursos que faltam para a conclusão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Então, o prefeito Fabrício de Oliveira tem trabalhado essa questão, o próprio deputado Pavan, quando secretário do Turismo, teve o empenho nessa questão, e nós vemos que com qualquer ministro que tivéssemos lá, teríamos que fazer audiências, a busca de solução, explicar a importância do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, e que, com a posse de um catarinense no Ministério, isso facilitou. Facilitou porque o Vinícius Lumertz conhece as nossas necessidades, a vocação do turismo de Santa Catarina. E ele, ontem, na posse, já disse que a prioridade é a liberação dos 16 milhões necessários para a conclusão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, que terá ainda uma contrapartida do Estado de mais 4 milhões, que nós sabemos, o governador Eduardo Moreira também fará essa contrapartida. Então, é uma boa notícia, já estava bem encaminhada a questão do Centro de Eventos, mas com envolvimento de todas essas autoridades, deputados, ministros, secretário, prefeito Fabrício de Oliveira, o vice-prefeito Carlos Humberto, nós vemos que isso vai caminhar ainda mais forte e firme. Então, é muito importante para nós catarinenses que tenhamos aquele Centro de Eventos de Balneário Camboriú concluído. E agora, uma solução catarinense, ministro do Turismo, um catarinense. Então, parabéns ao Vinícius, a gente conhece o trabalho dele, o destaque que sempre deu ao turismo de Santa Catarina e a competência com que conduziu todos os cargos que já assumiu. E parabéns a Santa Catarina por essa questão. O segundo assunto que eu queria abordar, ontem nós tivemos uma reunião no Bombeiros Voluntários de Navegantes e assumimos a questão daquela entidade que é uma das entidades mais importantes do município de Navegantes. Uma entidade que, além de atender o Aeroporto Internacional de Navegantes, com uma equipe especialmente treinada para esse trabalho, tem 75 componentes que atendem a comunidade como um todo, com rapidez, com agilidade. Ontem foi me relatado vários casos de que não seria até atividade do bombeiro, mas que em casos de doença, de queda, de situações que são informadas, o bombeiro voluntário de Navegantes tem atendido. Até queria que mostrassem algumas imagens aí da instituição, dos seus componentes, da visita que nós fizemos ontem lá ao Bombeiro Voluntários. São 75 componentes, e essa reunião aí com o vereador Cheiro, Donizete, várias autoridades que tiveram, é para resolver, junto ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, um problema. Por quê? Porque, segundo a Infraero, como a Infraero agora
está privatizando alguns aeroportos, deputado Patrício, Florianópolis, Porto Alegre. O que a Infraero ofereceu de opção para os seus servidores? Obrigado. Ofereceu como opção para os servidores optar para ser bombeiro, receber um treinamento e ir para Navegantes. Mas é um funcionário burocrático lá de Porto Alegre ou aqui de Florianópolis, que com a privatização ficou sem atividade nesse local, ofereceram para ele fazer um curso de bombeiro e trabalhar de bombeiro em Navegantes. Ora, nós temos que ter lá profissionais altamente capacitados. Os bombeiros que trabalham no aeroporto internacional têm horas e horas de treinamento. Não dá para pegar, chamar funcionários de área burocrática que nunca atuaram e dizer, oh, agora vocês vão fazer um curso e vocês estão aptos e vão cuidar da segurança contra incêndios no aeroporto de Navegantes. Então, nós vamos ter uma reunião já na segunda-feira e ligamos ontem ao deputado federal Jorginho Melo, vamos no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil para que o convênio que existe hoje da Infraero com os bombeiros comunitários e voluntários de Navegantes permaneça, que esses 30 profissionais altamente qualificados que o bombeiro tem continuem prestando o serviço junto ao aeroporto. Qual é a segurança que o cidadão vai ter numa mudança assim, tirando alguém de uma atividade burocrática, onde passou 15, 20, 30 anos ali, fazendo um treinamento para bombeiro, dá quase para dizer, ter umas noções básicas, e aí vai ocupar o lugar daqueles que têm vocação e que têm treinamento de muitos anos para atuar na proteção e prevenção de incêndios no aeroporto de Navegantes. Então, as instalações são muito boas, a equipe é muito bem treinada, a comunidade aprova a atuação dos bombeiros. Sabemos que, se for consultar a própria administração da Infraero em Navegantes, se for consultar os próprios servidores do aeroporto de Navegantes, se for consultar aqueles que utilizam o aeroporto, eles vão querer e optar ter a proteção desses bombeiros que já estão lá prestando serviço. É um convênio de 5 anos e que, com esse convênio, a Infraero dá uma contrapartida por tudo que leva ali de Navegantes de lucro, que é ajudar a manter um bombeiro voluntário que atende toda a comunidade, que faz uma excelente prestação de serviço no município. Então, não pode a Infraero, de uma hora para outra, rescindir o contrato com os bombeiros voluntários e querer chamar alguns servidores que receberam um treinamento para ir lidar com equipamentos, com escadas, com caminhões de alta complexidade, que faz a proteção e a segurança dos voos no aeroporto de Navegantes. Então, são 30 bombeiros que atuam diretamente na questão do aeroporto, são 75 bombeiros voluntários, uma equipe bem comandada, bem treinada, bem preparada e que dá segurança para o município como um todo e de uma forma muito especial ao Aeroporto Internacional de Navegantes. Então, essa questão tem que ser resolvida. A Câmara e a Prefeitura Municipal, as autoridades já se envolveram, já se mobilizaram e nós estamos juntos para que esse trabalho de prevenção de incêndio no aeroporto de Navegantes continue a ser feito pelos bombeiros voluntários que têm a preparação, que têm a qualificação, que dão a segurança aos usuários e trabalhadores do aeroporto. Então,
Acho que as duas questões têm a ver com turismo. Falei aí do ministro catarinense, deputado Titão Vinícius Lumet, muito importante para Santa Catarina ter um ministro do turismo, e essa questão também da Infraero, de manter o convênio que tem com os bombeiros voluntários de navegantes. Aí sim estará sendo bem elaborado o trabalho, tanto preventivo quanto eventualmente algum trabalho emergencial que possa ocorrer, além do que a Infraero está contribuindo para a manutenção de um corpo de bombeiros que atende uma comunidade toda, com agilidade, com capacidade, com treinamento e, acima de tudo, com um carinho e uma atenção muito especial. Então, esses dois assuntos de suma importância que eu queria registrar no dia de hoje. Estamos juntos nessa caminhada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Codilac. Na sequência, o horário pertence ao PSD por até 13 minutos. Deputado Antônio Aguiar, para fazer uso do período. Senhor presidente, senhoras deputados, senhores, nossa comunidade catarinense, pela vez primeira, falo a essa tribuna no horário do PSD, Partido Social Democrata. Queria me reportar hoje à grande reunião na cidade de Lages, com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, com a presença do nosso presidente do partido, Gelson Merizio, com a presença do ex-governador Raimundo Colombo, deputados estaduais da bancada, todos, prefeito de Lages, Antônio Seron, inúmeros prefeitos da região, inúmeros vereadores, mais de 3.000 pessoas. Portanto, uma grande reunião política, onde tivemos a felicidade também de estar lá Paulinho Bornhausen, do PSB, e Esperidião Amin, do PP. O deputado Silvio Dreve, que também é lá presente, e os deputados da minha bancada, o nosso líder, Milton Obus, Darcy de Matos, o Gabriel, os outros deputados. Dizer a vocês da importância de se reunir para unir, e nós estamos nos unindo, podem ter certeza. E essa união vem do desprendimento do presidente do partido, Gelson Merizio, um desprendimento de fazer com que o crescimento do PSD comece a aparecer no estado de Santa Catarina, realizando reuniões sabatinas em várias cidades e se colocando à disposição para perguntas de qualquer assunto. Além de responder as perguntas, começa a despontar um líder preparado para ser o pré-candidato a governo do estado em outubro que vem. Temos a certeza que hoje, na parte da manhã, às 10 horas da manhã, tivemos o apoio do partido do PROS. PROS veio a essa Assembleia Legislativa, deputado Gabriel, trazer o apoio a Gelson Merizio, ao presidente do partido, que não mede esforços para trazer os outros partidos para fazer parte da grande coligação para enfrentar as urnas em outubro. Tivemos a semana passada o PDT também mostrando apoio a Gelson Merizio. Esse apoio que se fez presente lá no Calstermar, onde nós também tivemos presente. Quero conceder uma parte ao deputado Gabriel, lagiano, que esteve lá conosco nessa grande jornada. Deputado Aguiar, senhor presidente,
Muito boas suas colocações aqui na tribuna desta casa, deputado Aguiar. E só fazendo uma consideração e celebrar esse grande evento que aconteceu em Lages. Foi um evento que foi marcante para todos os que passaram e estiveram por lá. Foi para comemorar o mandato do nosso governador João Raimundo Colombo. Um evento que teve uma mensagem muito forte para Santa Catarina, de um governo que apresentou resultados históricos para o nosso estado no plano nacional. Nós conseguimos sair da 7ª colocação no Índice de Competitividade Nacional em 7 anos e fecharmos 2017 na 2ª colocação nacional, ficando apenas atrás do estado de São Paulo e já ultrapassando o Paraná. Também apresentamos um crescimento do PIB em Santa Catarina, ao término do governo Raimundo Colombo, de 4,3%, quando que no Brasil cresceu 0,9%. Crescemos mais de 4 vezes mais que o resto do Brasil, sem aumentar impostos no tempo de crise. Isso foi fruto de uma gestão liderada pelo governador Raimundo Colombo, que apresentou resultados em números efetivos e reconhecidos em todo o Brasil. Não tem um catarinense hoje que não tenha orgulho de ser catarinense, não tenha orgulho do seu estado. Orgulho pelo seu povo e também pelo seu líder, que deixou o mandato na última sexta-feira e fizemos esse grande evento em Lages. Então, quero fazer essa consideração, essa manifestação e também falar para toda Santa Catarina da alegria que nós lagianos tivemos de ter um governador que tem orgulhado tanto e tenha marcado a gestão e a passagem em Santa Catarina, como tantos governadores lagianos que passaram por à frente desse estado. Obrigado, deputado Gabriel. Nós também endossamos as palavras do deputado Gabriel e dizer que o deputado Ismael também esteve presente lá, com muita satisfação, e, como sempre, com a sua gravata vermelha, foi uma satisfação recebê-lo lá e conversar com Vossa Excelência. Dizer para vocês que, realmente, o êxito de Santa Catarina, nesses 7 anos de mandato de Raimundo Colombo, não só se deve a ele, deve-se aos deputados estaduais do PSD, aos deputados estaduais da Assembleia Legislativa e também ao atual governador Pinho Moreira. Então, falava-se em governo em 4 mãos. Eu espero que isso continue, porque teremos que dar explicações à nossa comunidade por as ações que tivemos nesses anos que frequentamos a Assembleia Legislativa, representando o povo catarinense, representando o Planalto Norte, Canoinhas, Papanduva, Monte Castelo, Itaiópolis aqui presente, Santa Terezinha, Porto União, Irineópolis, Bela Vista do Toldo, 3 Barras, Mafra, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre, Monte Castelo, já falamos, todos os municípios do Planalto Norte, também São Francisco do Sul, também Joinville, enfim, o deputado estadual tem que estar presente no estado de Santa Catarina. Nós temos a certeza que essa é a nossa missão, uma missão de trabalho com a comunidade, trabalho em fazer leis como essa que nós citamos anteriormente, leis para ajudar os hospitais filantrópicos, leis para fazer com que a saúde tivesse mais dinheiro. Isso é prever o futuro, é não só falar, vamos melhorar a saúde. Como vamos melhorar a saúde? Trazendo recursos para a saúde, e por isso mexemos na Constituição, e teve deputado Coruja que ajudou, e o deputado Gelson Merizio que teve a visão de parcelar em 3 anos o aumento de 3%. Fazemos com que em 2017, 2018 e 2019,
E eu espero que o governo de Santa Catarina assuma essa responsabilidade, que foi 35 deputados que votaram essa lei, unanimidade dos presentes. Isso significa a vontade do parlamento, parlamento que representa Santa Catarina. Portanto, Santa Catarina quer, assim, o aumento do 3% na saúde. Isso nos deixa felizes, mas nós não nos preocupamos só com o futuro. Nós nos preocupamos também com o paciente, principalmente aquele mais carente. Fizemos a lei da transparência na saúde, criando a lei das filas, apoiada pelo Ministério Público de Santa Catarina e federal. Isso fez com que vários estados copiassem a nossa lei, para que a lei das filas mostrasse à comunidade que todos têm vez na saúde em Santa Catarina. Também tivemos, e estamos em tramitação, a importante lei do prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico significa nós termos no computador a nossa vida de saúde impressa no computador. E essa nossa vida de saúde, ela só pode ser aberta por um médico, para preservar o nosso paciente. Por exemplo, estamos viajando, sofremos um acidente, estamos em coma no hospital, o médico pega a sua identidade, digita o seu nome no computador e está lá a sua história da sua saúde. Paciente com tipo de sangue O negativo, paciente com hipertensão arterial, paciente com diabetes, paciente com problemas cardíacos, paciente com câncer, paciente com problemas de cirurgias abdominais, varizes e assim por diante. Salva a tua vida. Essa é uma lei importante, que foi aprovada na Comissão de Justiça. Esperamos que as outras comissões deem celeridade a essa lei, para que o povo seja beneficiado, para que o paciente seja o grande beneficiário dessa lei. Então, na área da saúde, estamos sim em consonância com a Secretaria da Saúde, sabendo o que está acontecendo no estado de Santa Catarina. Temos verba sim, temos dinheiro para a nossa saúde, temos que fazer uma gestão firme, fazer com que esse dinheiro da saúde, ele realmente apareça de maneira transparente, para que todos nós possamos dizer: a saúde de Santa Catarina não pode ser só aqui em Florianópolis. A saúde de Santa Catarina tem que ser para todo o estado. 70% do orçamento da saúde é aplicado aqui na grande Florianópolis. Isso tem que mudar. Os catarinenses todos têm que ter a oportunidade de receber a saúde. E não é vindo lá do interior aqui fazer um exame. Faça seu exame na regional. Não faça com que o nosso paciente tenha que ser transportado e fazer viagens infindáveis, viagens difíceis que atrapalham a vida do nosso paciente. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Na sequência, o horário pertence ao PMDB por até 15 minutos. Antes de passar a outro partido, pela ordem, deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, registrar com satisfação a presença aqui do prefeito de Ireniópolis, com seus convidados, e também nosso prefeito Luiz de Bocaina do Sul, com a rainha e princesa da 37ª Amostra do Campo. Uma satisfação recebê-los nessa tarde aqui nessa casa. Obrigado, presidente. Agora sim, dando sequência ao horário destinado aos partidos políticos, o próximo é o PSDB. Na sequência,
Partido dos Trabalhadores. Na sequência, o PCdoB. Pela ordem, senhor presidente. Fim do horário destinado aos partidos políticos. Pela ordem, deputado Maurício Crudilarc. Também quero me irmanar na saudação aí o prefeito de Papanduva, que está de Itaiópolis, né? Itaiópolis. E deixar, além de um abraço ao prefeito, que leve o nosso abraço ao vice-prefeito Álvaro, nosso companheiro lá, e sei que um grande parceiro de administração municipal aí. Grande abraço. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Gabriel Ribeiro. Só fazendo coro ao deputado Maurício, fazer referência ao prefeito Reginaldo, do PSD, de Itaiópolis, com sua comitiva aqui, hoje visitando as galerias da Assembleia, junto com o prefeito também de Bocaina do Sul, nosso amigo Luiz, com as rainhas e princesas, que vão utilizar a tribuna para apresentar a mostra do campo, que é essa festa tão tradicional da família serrana, lá em Bocaina do Sul, no próximo final de semana, dia 19. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Crudilarc. Só por uma questão de ordem, não sei se Vossa Excelência vai suspender agora, em razão do horário dos partidos, não ter ainda mais pessoas a se manifestar. Talvez, ao invés de ficar para o final, pudesse as rainhas... O autor não está aí, parece. Ah, não está aí. Senão, faria manifestação nesse horário, senão vão ter que ficar até umas 5, 6 horas aí, então, né? Sugestão é Obrigado. boa, deputado, mas eu, em respeito ao deputado autor, que é o deputado Fernando Coruja, sou obrigado a aguardar a manifestação, ou melhor, a presença do deputado Fernando Coruja, para poder proceder o ato. Por conta disso, eu suspendo a sessão até às 16 horas, quando se dará a ordem do dia. Está suspensa a sessão.